Prepare-se para uma descoberta que pode transformar a nossa compreensão do planeta. Cientistas da Universidade do Sul da Califórnia, a USC, confirmaram algo impressionante. A rotação do núcleo interno da Terra, sim, está desacelerando. Isso mesmo. O coração do nosso planeta, uma esfera de ferro sólida com o tamanho da Lua, está girando mais devagar. E essa mudança pode ter impactos significativos sobre a vida na Terra. Você sabia que o núcleo interno da Terra é essencial para a criação do nosso campo magnético? Esse campo que é fundamental para nos proteger, por exemplo, das radiações solares perigosas e para manter a nossa atmosfera. A mudança na rotação do núcleo interno, confirmada através de anos de análise de dados sísmicos, pode sim influenciar esse campo magnético de maneiras que ainda a gente está começando a explorar. A pesquisa da USC, publicada na prestigiada revista Nature, detalhada como análise de dados e de terremotos repetitivos e também de testes nucleares soviéticos, revelou essa desaceleração. Desde 2010, os cientistas observam que o núcleo interno da Terra começou a desacelerar em relação à superfície da Terra. Agora parece estar girando em direção oposta, o que afeta a rotação do planeta de forma muito sutil, mas real. John Vidale, professor da USC e coautor da pesquisa, destacou que o impacto dessa descoberta deixou ele perplexo. Isso significa que não é uma descoberta isolada, mas uma mudança consistente e também verificável. Mas o que isso significa para a gente que está aqui na superfície? Embora a mudança na rotação do núcleo interno seja sutil, alterando comprimentos do dia por apenas frações de segundo, os impactos podem ser maiores do que percebemos. Primeiro, vamos falar sobre o campo magnético. Pequenas mudanças no campo magnético podem afetar nossos sistemas de navegação e também de comunicação. Você pode imaginar um dia acordar e descobrir que o seu GPS está mostrando direções erradas? Isso poderia ser sim uma das consequências a longo prazo dessas mudanças. O campo magnético da Terra é criado pelo movimento do núcleo externo líquido que gera correntes elétricas e, consequentemente, um campo magnético que envolve o planeta. Esse campo é crucial para a vida na Terra. Ele nos protege da radiação solar, dos raios cósmicos, desviando essas partículas que são extremamente perigosas do nosso planeta. Sem esse escudo protetor, a radiação poderia causar sérios danos à vida, aumentando, por exemplo, os casos de câncer, destruindo a camada de ozônio. Além disso, o campo magnético da Terra é essencial para várias tecnologias do dia a dia. Ele influencia o movimento e o funcionamento das bússolas, que são fundamentais para a navegação. Pilotos, navegadores, exploradores dependem do campo magnético para determinadas direções. Ele também afeta de maneira vital o funcionamento dos satélites e sistemas de comunicação da Terra. Qualquer alteração significativa no campo magnético pode causar falhas em satélites, afetando as transmissões de rádio e até interromper a internet. Isso mesmo, interromper o funcionamento da internet. Agora imagine se o campo magnético da Terra desaparecesse. A Terra ficaria vulnerável ao vento solar, uma das correntes de partículas carregadas e emanadas pelo Sol. Essas partículas poderiam arrancar a atmosfera da Terra, deixando o planeta exposto à radiação extrema. A ausência do campo magnético resultaria em auroras boreais mais intensas, frequentes, mas também em danos catastróficos à tecnologia e à vida na Terra. Seria o fim da aventura humana na Terra. Além disso, a tectônica das placas e a atividade sísmica também poderiam ser influenciadas. As forças que dirigem as placas tectônicas estão intimamente ligadas aos movimentos do núcleo da Terra. Alterações na rotação podem sim impactar a frequência e intensidade dos terremotos, de erupções vulcânicas. Isso pode parecer algo distante, mas pense nas comunidades que vivem próximas dos vulcões ou em áreas propensas a terremotos. Suas vidas podem ser diretamente e duramente afetadas por essas mudanças. Vamos explorar outra curiosidade fascinante: a relação entre o núcleo da Terra e o clima. Embora essa conexão ainda esteja sendo estudada, algumas teorias já sugerem que mudanças no campo magnético podem influenciar os padrões climáticos. Por exemplo, variações no campo magnético podem alterar a quantidade de radiação solar que chega à Terra, impactando
desde o clima até a agricultura. Imagine o tamanho dos estragos que isso poderia causar. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo na estrutura interna da Terra e entender como ela funciona. A Terra é composta por várias camadas. A camada mais externa é a crosta terrestre, onde vivemos, que varia de 5 a 70 quilômetros de espessura. Abaixo dela está o manto, uma vasta camada de rochas semissólidas que se estende até cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. O manto é responsável por grande parte da dinâmica interna do planeta, incluindo aí as movimentações das placas tectônicas. Abaixo do manto encontramos o núcleo externo, uma camada de ferro e níquel em estado líquido que se estende até 5.150 quilômetros de profundidade. O movimento do núcleo externo é o que gera o campo magnético da Terra através do efeito dínamo. Finalmente, no centro do planeta está um núcleo interno, uma esfera sólida de ferro com cerca de 1.200 km de raio. A pressão e a temperatura no núcleo interno são extremamente altas, com temperaturas chegando a aproximadamente 5.400 graus Celsius. Mas como os cientistas conseguem estudar algo profundo e inacessível como o núcleo da Terra? Utilizando ondas sísmicas, geradas por terremotos, que viajam pelo interior do planeta e fornecem informações sobre a estrutura interna e base como essas ondas são refletidas e refratadas são atenuadas. Além disso, dados de testes e medições gravimétricas também ajudam a entender essas dinâmicas que são complexas. Para os curiosos que quiserem se aprofundar ainda mais nesse tema, eu vou deixar aqui algumas sugestões de leitura e de filmes, alguns livros importantes que tratam dessa temática e também uma sugestão de filme que eu acho que vale a pena, filme e também de documentário para vocês poderem estar dando uma pesquisada, entendendo um pouco mais de como funciona essa camada interna da Terra e, claro, como ela interfere no nosso dia a dia, na nossa vida aqui na superfície da Terra. Importantíssimo, tá, galera? Ficar atento a tudo que acontece lá embaixo, porque isso vai nos afetar aqui em cima. Dito isso, se inscreva no canal, ative aí os sininhos das notificações para acompanhar de perto essas e outras descobertas científicas que estão moldando o nosso entendimento do planeta. Deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, para que todas as informações sobre essas mudanças fascinantes na Terra e suas possíveis consequências possam ser conversadas, dialogadas com outras pessoas. E bora aí desvendar os segredos do nosso planeta. Tem muito conteúdo aqui no canal sobre isso. E se você gosta, já sabe, não perca nada. Bora comigo tentar conhecer um pouquinho mais desse nosso planeta e do que nos espera nessa aventura humana na Terra. Pessoal, até a próxima. Obrigado. Fui.